prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de ensino. Hoje nós vamos falar sobre a mulher e o dragão. Amém, queridos? São 20 horas. Nós já vamos estar orando pelo nosso caderno de oração, muitos pedidos ali. Nós vamos estar pedindo que as mãos do Pai se estendam sobre esses pedidos, para que aqueles que ali estão escritos com os seus pedidos possam ser atendidos. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, quero te agradecer pelo dia que nos concedestes, as vitórias também, Pai, não obstante as lutas, mas o Senhor sempre do nosso lado tem nos concedido vitórias. Pai, abençoa aqueles que estão comigo agora nessa live, aqueles que estarão assistindo amanhã como mensagem matutina. Pai, nós entregamos nas tuas mãos o nosso caderno de oração com todos os pedidos que eles estão, Pai, que as tuas mãos poderosas
possam se estenderem sobre todos aqueles que ali colocam os seus pedidos, Pai, e que as tuas mãos operando possam conceder a eles aquilo que eles necessitam, Pai. Eu oro assim, entregando todos nas tuas mãos poderosas. Oro também pela nação Ucrânia que está enfrentando, ó Deus, esta guerra. Ajuda aquele povo ali pela tua misericórdia, Pai. Também eu oro, Pai, pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, ó Senhor, para que esses homens nas tuas mãos, ó Deus, possam com honestidade socorrer este povo tão sofrido, Pai. Também a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, abençoa que possamos cumprir o nosso papel, a nossa missão, Pai. Agora eu entrego em tuas mãos todos que estão comigo nessa live. Abençoa aqueles pedidos que serão colocados aí, Pai, que o Senhor já atenda, já estou entregando nas tuas mãos. Prepara-me nessa ministração e também os teus filhos que vão receber a palavra, Pai. Eu oro assim, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, estou dando aí o bem-vindo a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Você que já está comigo, o pastor Wesley está aí. Amém, seja bem-vindo. E eu vou convidar os irmãos para já iniciarmos com um louvor. Osias, Elzira, está aí, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Amém. E vamos cantar o 300 da nossa harpa, né? Nossa esperança é a vinda do Senhor. Imagine, né? O que enfrentamos neste mundo, só misericórdia de Deus. É a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja, é a nossa fé pré-tribulacionista. Amém? 300 da harpa. Vamos abrir a nossa harpa agora e louvar, irmãos. Um abraço e a paz do Senhor a todos. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão no grande momento da ressurreição. Então Senhor, em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, o céu cercado despenou, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do nosso usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua. Cristiane Cople, a paz do Senhor, bem-vinda. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Deus seja louvado. Um
abraço a todos, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, ai glória a Deus, Jesus em breve vem. Maria de Socorro, Figueiredo, bem-vinda, Pai do Senhor. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, Um abraço, querida, bem-vinda. Maria de Socorro. Amém. A grande autor da nossa eterna salvação, glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Jefferson, bem-vindo. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Glória a Deus, está chegando a hora. Aleluia. Amém e amém, amados. Agora nós vamos entrar já na nossa meditação. Fernando de Oliveira Roberto, a paz do Senhor, bem-vindo, querido. Hoje o nosso texto está em Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos estar estudando sobre a mulher e o dragão. Quando se fala em mulher e o dragão, existem algumas interpretações e muita confusão tem se feito também, porque ora Jesus fala, José Maria Santos, bem-vinda, minha irmã, Pai do Senhor. Jesus ora fala com a igreja, ora fala com Israel, não é? Então, eu quero fazer aqui uma explicação hoje, iniciando o nosso estudo, exatamente sobre esse assunto. O nosso tema é a mulher e o dragão. Mas nós, se fôssemos falar sobre o período das dispensações, nós começamos com uma dispensação, nós estamos na 6ª dispensação. Aí está Creuso Israel da Silva. Deus abençoe, bem-vindo. Irmãos, então dentro da dispensação ainda estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da igreja, da graça. Quando a igreja, então, Deus tratou com Israel até aquele período, né, em que, de fato, o povo de Israel era o instrumento de Deus para estar manifestando Deus ao mundo. Mas houve uma interrupção aí, quando houve aquela rejeição do Senhor, veio para os que eram seus não receberam. E Jesus disse muitas vezes, eu vou tirar o reino de vocês, vou dar a uma outra nação que deu seus frutos. E esta outra nação citada é a igreja, no caso somos nós, que agora temos a missão de tornar o Senhor conhecido. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma retrospectiva sobre tudo no que Paulo fala sobre a nação de Israel, né? Então vamos lá. Como estamos no período da igreja, que será arrebatada, né, antes de entrar o período da grande tribulação, dentro dessa visão que é nossa, pré-tribulacionista, não é? Paulo fala em Romanos 11 sobre a nação de Israel, que pode nos mostrar quem é a mulher de Apocalipse 12. Vamos meditar. Amém? Por quê? Porque Israel, não obstante ser a nação escolhida, ela perdeu essa bênção
não é? Porque não aceitou o Cristo que veio cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento que falava que nasceria, né? Nasceria, aquela promessa feita lá no jardim da semente da mulher vai nascer um, né? Que esmagará a cabeça da serpente, que no caso é Cristo, como de fato foi. Ele pisou na cabeça da serpente, não é? Ele abriu a porta para o céu. Hoje só vive debaixo do domínio de Satanás quem não aceita Jesus. Por isso Jesus disse, né? Conhecereis a verdade. Quem é verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Paulo deixa aqui um vislumbre, ele abre assim como se fosse uma cortina, para nos mostrar. Deus começou neste planeta Terra, neste mundo que ele criou, usando o seu povo escolhido, que eram os judeus, e ele vai terminar usando os judeus também. Porque a igreja está cumprindo um período, né, que seria o período de uma abrangência internacional, como de fato a igreja não tem uma nação, vamos dizer, fisicamente falando, não é? Literalmente falando, né? A igreja, ela não tem nação, ela reúne todos os povos, porque é assim que a igreja foi levantada, não é? Então, deixa pegarmos um gancho aqui com Paulo. Vamos lá. Paulo fala em Romanos 11 sobre a nação de Israel. Então, quando nós entendermos a salvação de Israel, nós vamos entender quem é essa mulher que estamos estudando hoje. A salvação da nação de Israel em Cristo Jesus, em 11 de Romanos 25 a 36. Se você quiser me acompanhar, diz Paulo assim: quero, irmãos, que tomem bem nota desta verdade de Deus. Irmãos, para que não caiam no orgulho e comecem a gabar-se. Aqui é uma linguagem de hoje bem compreensiva. Na realidade, Israel experimentou um endurecimento parcial, mas isto acontecerá somente até que o número completo dos gentios tenham vindo a Cristo. É o verso 26 agora. Nessa altura, o Israel será salvo. Aqui não é Israel pessoa individual, mas a nação. Vai haver, assim, toda a nação vai abraçar a fé. Lembram-se do que os profetas disseram a esse respeito? De Sião sairá o libertador que afastará Israel de toda a impiedade. Agora o 27. Esta é a aliança que faço com eles. Naquele tempo tirarei os seus pecados. 28. Muitos judeus são inimigos do evangelho, e isto tem sido um benefício para os gentios. Mas ao terem sido escolhidos por Deus, os judeus ainda são amados por Deus por causa da sua promessa aos pais, aos antepassados. O verso 29. As dádivas de Deus e a sua chamada nunca poderão ser anuladas. Está aí na Ilson Mendes assistindo. A paz do Senhor, bem-vindo, querido. Continuando. Antiga também, agora está falando, deixa eu repetir o 29. As dádivas de Deus e a sua chamada nunca poderão ser anuladas. Em outra tradução diz: o Senhor, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele não mudou. Não pense que o Senhor ficou frustrado. Ele tinha um plano e esse plano foi, vamos dizer, não vai se cumprir. Vai se cumprir no tempo dele. Amém? Vamos lá ao verso 30. Antigamente também vocês, agora se referindo aos gentios, eram rebeldes contra Deus. Mas como os judeus recusaram as suas dádivas, Deus estendeu-vos a sua misericórdia. Agora os judeus não creram na mensagem para que vocês pudessem experimentar a sua misericórdia. Mas virá o dia, presta atenção aqui, em que eles também participarão dela. Porque Deus englobou todos os homens para serem desobedientes, a fim de poder demonstrar igualmente a sua misericórdia sobre todos. Elisângela Santos, bem-vinda, paz do Senhor. Agora nós vamos entrar e fazer já uma homilética, uma homilia, né? uma pregação sobre Romanos 11, agora do 33 até o 36, vai ser na linguagem de hoje, né? A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Olha o título. Agora ele vai falar, hino de louvor aos maravilhosos caminhos de Deus. Esse texto é uma doxologia graciosa para a salvação, né? A doxologia não é mesmo que
Mas esse é um assunto para outro dia, eu não vou entrar nele não. Vamos lá, uma doxologia. Deus rejeitou a Israel, mas deixou aberto a porta para o arrependimento e a fé. Ele rejeitou, havia um propósito, porque os planos de Deus são muito bem traçados por aquele que sabe todas as coisas, né? Vamos lá. Deus também abriu o caminho da salvação para todos os povos. Que motivos teve Deus para proceder desta maneira? Às vezes a gente argumenta, mas por que Deus faz assim? Nós sempre temos a nossa maneira de avaliar pelo nosso ver, pela nossa maneira de entender as coisas, né? Mas com Deus não pode ser assim, né? Então vamos lá. Deus também abriu o caminho da salvação para todos os povos. Que motivo teve Deus para proceder desta maneira? Este assunto, Paulo debate nos capítulos 9, 10 e 11 desta epístola, chegando à conclusão no hino de louvor, no qual ele exalta a grandeza do conhecimento, da sabedoria e das decisões amorosas de Deus. Tudo tem um porquê de Deus, né? Deus escolhe, chama, concede a fé, tudo baseado em motivos de que a razão humana desconhece. O trabalhar de Deus. Daí que o crente tem que sempre estar vivendo pela fé, não se precipitando, não ouvindo muitas das vezes sugestões ou conclusões, ou não tomando conclusões antecipadas. Certo? Vamos ao verso 33. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Com estas palavras, o Senhor Deus derruba por terra toda a sabedoria humana, né? Quem é o ser humano para entender o seu Criador? Já nos capítulos 9, verso 20, o apóstolo pergunta, mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Quem somos nós, não é verdade? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Com estas palavras, Deus coloca cada criatura humana em seu devido lugar. Somos apenas criaturas de Deus e não os criadores do universo. Caso pudéssemos entender a Deus, então ele seria alguém igual a nós e não o nosso Criador. Deus não nos fez para entendê-lo, mas para crer nele, em sua palavra, para amá-lo e servi-lo. Isso nós temos que ter bem entendido. Vamos ao verso 34 a 35. Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Aqui o apóstolo está citando Isaías 40, versos 13 e 14. A grande pergunta para a nossa reflexão é, será que as pessoas humanas podem contribuir com algo para aumentar o poder ou a sabedoria de Deus? Misericórdia, né? O que sabe o ser humano que Deus não soubesse? Nesses termos, o apóstolo medita sobre a riqueza ou a profundidade da sabedoria divina. Cabe ao ser humano admirar, adorar, glorificar a grandeza de Deus e nunca tentar compreendê-la ou julgá-la pela sabedoria humana. Agora vamos ao verso 36. Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Aqui Paulo pensa no Salmo 19:1. O céu anuncia a glória de Deus, né? E nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada pessoa, cada animal, cada planta, cada metal, cada elemento da criação provam a sabedoria de Deus. O mundo é de Deus, ele é o dono de tudo. Amém, queridos? Olha aí, apesar de sermos administradores do mundo por ordem de Cristo, não nos compete dissecar os mistérios da criação, mas cabe-nos glorificar o seu Criador, admirar o seu poder, a sua sabedoria e assim acalmar nosso coração inquieto com a verdade. Nós temos um grande Deus. Amém, queridos? É só para nós mostrarmos que aqui Paulo mostra que, não obstante Israel ter sido, vamos dizer assim, dispensado porque não aceitou o Senhor Jesus, eles perderam essa bênção, mas eles virão aceitá-lo.
tem um período em que eles vão abraçar fé, né? Como Daniel disse, o anticristo fará um concerto com muitos por uma semana. O anticristo vai fazer esse trabalho. Aliás, o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Quem assistiu hoje o nosso clamor das 18 horas com a Lili Fraus, ela foi muito sábia. Deus a usou de maneira poderosa, mostrando o que a mídia, o que a internet tem feito para moldar as criaturas dentro dos planos da própria, vamos dizer assim, internet. Eles querem trazer as pessoas para valorizar o que eles dão e ficarem presas a eles, não é? Porque a mídia escraviza, o evangelho liberta, não é? E Jesus liberta, amém? Mas então, uma vez que nós já entendemos que, né, o povo de Israel voltará para o Senhor, isso vai acontecer quando eles se decepcionarem com o anticristo, porque eles vão aceitar o anticristo. Quando eles se decepcionarem com o anticristo, então eles vão se voltar para o Senhor. E quando eles se voltarem para o Senhor, eles vão ser abençoados pelo Senhor. Só que passarão por uma prova terrível. Aí nós podemos agora começar a falar sobre "E viu-se um grande sinal no céu". Agora é o capítulo 12, a partir do versículo 1, né? "Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz." A primeira imagem é de uma mulher dando à luz a um filho, uma vez que esta criança é identificada como Jesus Cristo, não é? Compare capítulo 12, o verso 5 com o 19:15 e o Salmo 2:9. Essa mulher simbólica não pode ser outra senão a nação de Israel. Então é só para você entender. Porque alguém diz, mas quem teve Jesus foi Maria. Maria, aqui está se falando simbolicamente. Quem produziu Jesus foi a nação de Israel para o mundo inteiro. Essa era a promessa. Por isso que eu digo, eles voltarão para o Senhor. E aqui, quando essa mulher está sendo citada, eles já voltaram para o Senhor, né? Os judeus agora como nação voltaram, porque eles vão ser perseguidos como nação. Não é isso? Porque eles não vão aceitar adorar a imagem que o anticristo vai fazer, né? Isso porque foi por meio de Israel que Jesus entrou no mundo. Está lá em Romanos 1, capítulo 1, versículo 2 e 9:4. "E viu-se outro sinal." Então, uma vez identificada a mulher, que é a nação de Israel, nós vamos começar a trabalhar com mais facilidade. Vamos lá. "Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho." Então, vocês perceberam que o dragão, aqui, vamos lá, deu à luz um filho, o homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o seu trono e para Deus. Então, vocês veem aí que aqui está se fazendo assim uma analogia exatamente que a nação, Jesus veio e de fato foi perseguido. Desde o nascimento ele foi perseguido. Satanás usou, né, todos os seus servos para ver se destruía Jesus. Não conseguiu, porque ele não pode destruir ninguém. Para ele tocar em você, só se o Senhor permitir. Em todos nós estamos debaixo das mãos protetoras poderosas do Senhor. Então Jesus só foi eliminado, só quando Deus tinha já planejado, aí sim aconteceu, não é? Mas então vamos lá. "E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que é igual a 3 anos e meio. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele." Então, só para nós entendermos, ele, de fato, Satanás foi agora expulso. Isso está dentro de um tempo que Deus já determinou, está determinado. Não é isso? E vocês vão notar aqui que ele vai arrastar 1/3, não é, das estrelas do céu, e nós vamos esclarecer isso aí.
ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de seus irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Aqui nós já lemos Apocalipse 12, de 8 até o 11. Agora ele diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho. Aí alguém diz assim: mas aqui é a igreja. Havia uma interpretação antiga em um dos nossos líderes, e tem irmãos do nosso meio que ainda guardam essa versão. Aí é que está a confusão. Igreja e nação de Israel. É quando nós separamos, quando estudamos um do outro, fica claro para nós quem é essa mulher. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Agora ele 12, do 12 ao 14. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, né, da sua semente, aos que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, quando fala que arrastou 1/3 das estrelas do céu aqui, está se referindo, irmãos, porque dentro do estudo de angelologia, né, se 1/3 ele arrastou, sobrou 2/3. Então, nós vamos ver que nós temos 3/3, que é igual a 1/3. Ora, se ele arrastou 1/3, são aqueles que estavam, porque segundo esse estudo que nós estamos citando de angelologia, que é um estudo a respeito dos anjos, o céu está composto de Miguel, Gabriel e era Lúcifer, né? Que era um dos comandantes. Um tomava conta, e nós vamos detalhar daqui a pouco quem era esse indivíduo lá no céu, né? Era, por assim dizer, a 4ª pessoa. Diz que ele era lindo, e o texto sagrado vai falar, né? Diz que em esplendor, em luz, ele tinha tudo acima dos outros anjos. Deus o fez um anjo especial, né? Um arcanjo especial. Ele era especial. Mas quando ele caiu, aqueles que estavam a seu serviço, dentro desse estudo se entende que 1/3 das milícias angelicais está com Miguel, que são os guerreiros, o outro terço está com Gabriel, que é o mensageiro, e outro terço estava com ele. Esse terço desapareceu, 2/3 ficaram lá. Nós vamos estudar isso. É só para você ter uma ideia quando fala de estrelas, não é? Continua aqui. Continuando, como um historiador interrompe a história de uma guerra para descrever mais detalhadamente o general, o campo de batalha e outras coisas qualquer, assim fez o Espírito Santo ao relatar a história dos acontecimentos do tempo dos selos, das trombetas e das taças. Deixa no capítulo 11, dos versos 15 a 19 de Apocalipse, o relato do tremendo bombardeio dirigido dos céus contra o reino de Satanás, para dar-nos uma visão de perto, primeiro, dos que ficaram para passar a grande tribulação, que é o Apocalipse 12. Segundo, para dar-nos uma descrição do reinado do anticristo, no capítulo 13. Terceiro, para iluminar a mensagem por meio das 7 visões, capítulo 14. E somente no capítulo 15, a partir do verso 5, que volta para reassumir a história que deixou em Apocalipse 11. Apocalipse 15, verso 19, ficando para Apocalipse 19, o complemento das considerações descritas nesse verso. As 3 cenas, vamos voltar lá. As 3 cenas no Apocalipse 12, dignas de consideração. Primeiro, Cristo nasce a Israel, e apesar dos esforços do dragão, ascende aos céus para esperar o seu tempo para reinar sobre as nações, porque ele virá reinar. Regina Sueli Medeiros, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Então está aqui, vamos continuar. 2, Satanás e seus anjos são lançados dos céus.
e as miríades de seres celestiais se regozijam. Porque se 1/3 foi derrubado, 2/3 permaneceram lá na glória e para a glória de Deus. A furiosa perseguição contra a mulher, que no caso é Israel, e sua semente e sua proteção divina por 1260 dias, a grande tribulação, que vai agora do capítulo 13 até o capítulo 17, vai estar narrando os acontecimentos que a nação vai passar. Amém? Agora vamos analisar aqui. É uma mulher vestida de sol. Apocalipse 12, aí uma consideração do verso 1 ao 17. Quem é a mulher vestida de sol? Por certo, não é a Virgem Maria. Essa é uma interpretação da Igreja Católica Romana. Aqui se trata de uma linguagem simbólica. Não esqueça que a nossa Bíblia, ela tem as linguagens simbólica, figurada e literal. A literal, o que fala é isso mesmo, não é? A simbólica é quando é um símbolo. E a figurada é quando se faz uma representação. É quando Jesus disse, eu sou a videira e vocês as varas. Jesus não é uma árvore, nem nós somos as varas. Mas aí é uma linguagem figurada. Agora, quando Jesus tomou o pão, e esse é o meu corpo, ali a linguagem simbólica, como o livro de Apocalipse tem muitas linguagens simbólicas aí, tá bem? Então vamos lá. Nas Escrituras, o povo de Israel também Desculpa. Nas Escrituras, o povo de Israel e também a igreja estão comparados a uma mulher. Nós temos lá em Jeremias 4:31 e 6:2 que fala sobre Israel. E Gálatas 4:26, Apocalipse 19:7 fala da igreja. A mulher da visão vestir de sol. O povo escolhido de Deus serve desde o princípio para iluminar o mundo. Está lá no capítulo 5 de Mateus 14:16. Vós sois a luz do mundo. Não é isso mesmo? E Filipenses 2:15. Vós como luzeiros. Júlio Domingo de França. Paz do Senhor, bem-vindo, querido. Então nós temos que, de fato, refletir, não é? Porque nós refletimos a luz do Senhor, né? Ela tinha, né, a lua debaixo dos pés. Israel, vamos entender que aqui é a interpretação, né? Ela tinha a lua debaixo dos pés. Israel, na nova aliança, está na luz do sol, com os pés firmados sobre a antiga aliança, que era a luz da lua. Porque quando a lua governa na noite, mas ela está prenunciando que vai nascer o dia que é governado pelo sol. Amém? Jesus é o sol da justiça. Então a aliança antiga, ela tinha essa missão, né? Rosival Nascimento, a paz do Senhor, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Não é isso? Então a lua, ela representa que o sol vai nascer. A nação de Israel, né, ela estava com os pés da lua porque era a antiga aliança, agora a nova aliança que é Jesus, amém, nas nossas vidas. A noite governada pela lua, refletindo a luz do sol, precede o dia que é governado pela luz do sol, amém? Como a lua prenuncia que o sol vai nascer, assim a antiga aliança prenunciava a nova aliança que é a que nós estamos. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nós estamos agora, né, interpretando em detalhes, né? Sobre a cabeça. Né? Então eu vou repetir. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Os 12 patriarcas e as 12 tribos são uma gloriosa coroa para Israel. Amém? Agora vamos lá. Gritava com ânsias de dar à luz. É o verso 2. O nascer de toda a vida é com ânsias, isto é, tanto no sentido espiritual como no sentido físico. Que o outro sinal no céu, o verso 3, representa Satanás, é evidente. Também se afirma no verso 9, o dragão e chamado grande. Parece pertencer a uma das ordens mais altas de todas as criaturas. Um querubim ungido, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Está lá em Ezequiel 28, versículo 12. Ele foi criado perfeito. Uma coisa tremenda. Ele era o quarto. Diz que era o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Depois vinha Lúcifer, que era a quarta pessoa mais importante de lá. A única coisa que ele não tinha era adoração.
E aí é que subiu, não é, essa queda no coração dele, que ele queria ser igual. Subirei acima das estrelas de Deus, está lá em Isaías 14. Exaltarei o meu trono, eu vou ser acima das estrelas e você semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser o que nunca ninguém poderá ser. Amém, queridos? Vamos lá. Era da classe tão grande, de tão grande honra, que o arcanjo Miguel, quando contendia com ele, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Está lá em Judas, nos versos 8 e 9. O dragão era vermelho, cor de fogo e de sangue, comparado com o Apocalipse 6,4. Ele é quem incita todo homicídio, toda guerra sanguinária. É ele que provoca tudo isso, todos esses malefícios, essas guerras, né, esse ódio que vem, é ele que produz isso dentro dos seres humanos que não tem Jesus. Porque quem tem Jesus, irmão, em nome de Jesus, não dê lugar à carne, ande no Espírito, porque a nossa carne, ela tem todos esses malefícios, não é, nela, mas Jesus veio nos libertar, mas nós temos que ficar ligados com ele. Tinha 7 cabeças, 7, né, plenitude de astúcia, e 10 chifres, abundância de poder para ferir e matar, 7 diademas, poder suficiente para reinar sobre todo o mundo. Olha só. Agora eu repito. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui está se referindo, como já dissemos, né, ele tinha, né, uma quantidade enorme de anjos ao seu serviço por causa da missão que ele tinha. E esses foi que adoraram ele. E esses foram que fossem expulsos do céu com ele. Ele foi expulso e esses também foram expulsos com ele. Amém? Então está aqui. Influência fatal e atrair a terça parte dos anjos para a ruína. Está lá em Jó 38, 4, 7, Isaías 14, 12, eu citei. Quanto à rebelião dos anjos, nós podemos ler 2 de Pedro 2, 4. Dá uma ideia da magnitude da obra diabólica de Satanás em desviar a terça parte dos anjos, se lembrarmos que o número dos anjos fiéis que se uniram às demais criaturas no indescritível cântico de redenção, está lá em Apocalipse 5,11, era de milhões e milhares de milhares, que na divisão matemática soma ainda 2/3 de anjos fiéis ao Senhor. Imagine, não é? Deu à luz um filho, voltamos a falar agora no verso 5 do Apocalipse 12. Deu à luz um filho varão. Logo depois da serpente arruinar o paraíso no Éden, Deus prometeu dar à mulher uma semente que se vingaria da serpente e a destruiria. Essa promessa é a promessa mãe de todas as promessas da Bíblia. Isto é, dessa promessa nascem todas as promessas das Escrituras. E Satanás, conforme sua natureza, depois de Deus haver prometido o libertador, se esforça infatigavelmente para corromper o povo de Deus e evitar o cumprimento da promessa. E a mulher fugiu para o deserto. E o simbolismo lembra a proteção divina de Cristo no Egito. Jesus foi guardado por Deus durante toda a sua vida até a cruz. Com certeza, como diz o mesmo versículo, Deus guardará Israel durante os 1260 dias finais da grande tribulação. Este versículo é antecipatório e aponta para o tempo da tribulação de Israel no final dos tempos, porque eles vão passar pela grande tribulação. Foi colocado aqui para enfatizar o fato de que Satanás, que odeia Cristo e, portanto, o seu povo, vai perseguir Israel de maneira especial, conforme o tempo do fim estiver se aproximando. O Walter Scott fala sobre isso. Satanás é lançado dos céus. Agora, irmãos, imagine. Hoje ele perturba, mas ele vem, não tem mais como nos acusar. Ele está lá nos acusando, não é isso? Mas vai acabar esse espaço para ele. Agora somos induzidos ao que Suete designa corretamente a suprema tentativa da parte do dragão de destronar o filho da mulher, restabelecendo ele próprio na presença de Deus. São vários os temas designativos de Satanás neste parágrafo, é o verso 9. Mas do que em qualquer outra simples passagem da palavra de Deus, o grande dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás,
é uma das mais terríveis frases das Escrituras. Não algo de que Satanás se gloria, mas algo que o céu reconhece sedutor de todo mundo. Como nós lemos lá em 2 Timóteo 3,13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Lá em 2 João, carta de 2 João, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal enganador é o anticristo. Aqui ele não é enfrentado por Cristo, mas por Miguel e seus anjos. Está lá em Apocalipse 12, 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Talvez seja uma referência a alguma palavra de Jesus relativamente à queda de Satanás, está lá em João 12, 31. Embora a cena esteja se desenrolando no final desta dispensação. Observe que Satanás não é lançado no abismo, mas foi atirado da terra, capítulo 12, 7. Exatamente antes que o anticristo assuma o seu reino terrível e temporário. Ele vai iludir, usar um homem, imagine, irmãos, com poderes que terão, e nós continuamos. Nenhum detalhe se torna necessário aqui sobre a subsequente hino de regozijo. A ênfase está sobre o poder de Deus e a autoridade de Cristo. Os irmãos venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. São vitoriosos porque deram um testemunho fiel, até mesmo enfrentando a morte. Em Apocalipse, agora dos capítulos 13 ao 17, o que foi mencionado em antecipação no versículo 6, está declarado aqui com mais detalhes. O período de tempo designado, um tempo, tempos e metade de um tempo, do verso 14, é semelhante a 1260 dias, no versículo 6. É o período da mais negra tribulação. A terra ajudando a mulher. Verso 16, pode representar, como diz o Walter Scott, os governos da terra tendo amizade com os judeus e providencialmente, como não sabemos, frustrando os esforços da serpente. Porque Deus tem os seus meios de nos socorrer usando pessoas, não é? Isso sempre aconteceu. Os segundos 3 anos e meio da grande tribulação, aqui vai entrar em cena a besta que sobe do abismo, dará início ao seu reinado, matando as duas testemunhas que vão trabalhar no primeiro período todo, que elas testemunharão de Jesus, ainda que os judeus ainda não se converteram, mas essas duas vidas, nós entendemos, serão duas pessoas, estarão mostrando, fazendo sinais, mas serão perseguidas, né? Então está aqui a besta que sobe do abismo, dará início ao seu reinado, matando as duas testemunhas. Paulo acrescentou que o anticristo irá sentar-se no templo de Deus, querendo ser Deus, está lá em 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando isso acontecer, como os judeus não concordarão, porque eles o aceitarão como Messias. Aqui eles descobrem que ele não é o Messias. E não se dobrarão diante da imagem, iniciará uma cruel perseguição a eles. E a religião judaica, e conforme nos mostra Daniel 7:25, diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Quem será atingido pela grande tribulação? Queridos, não é fácil. Não é? Alguém acha que não, nós vamos passar pela tribulação, nós vamos ser só no meio da tribulação. Queridos, eu creio que Jesus vai levar a sua igreja, não vai ficar aí para servir de capacho do anticristo, dos seus adeptos, porque a coisa vai ficar fervendo, porque o diabo estará em pessoa na terra. Não imagine o que ele não vai fazer de estrago nas vidas. Só Jesus, né? E os homens vão enganar, achando que estão fazendo o que é bom para eles, e aí é quando eles gritarão paz, né? Temos paz, lhes virá, não é?
então a destruição. Deixa eu continuar. Quem será atingido pela grande tribulação? Em princípio, devemos dizer que a grande tribulação atingirá todos quantos não lavaram as suas vestiduras e nem alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, todos que não pertencem à igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, porque as bodas vai ser com a noiva. O povo de Israel, como nação, não vai participar, porque eles não aceitaram, eles rejeitaram, vão continuar rejeitando. Eles só vão abrir o coração para Jesus quando chegar no segundo período dos 3 anos e meio. No primeiro ainda estarão, mas quando o bicho sentar e dizer que tem que adorar e faz uma imagem, a imagem fala, e todo mundo adora a imagem, eles vão acordar. Quando eles acordar, aí serão, então, uma bênção nas mãos de Deus, né? Então, lá, que não pertencem à igreja de Jesus e do Cordeiro e que não foram arrebatados na vinda do Senhor, desta forma ficando aqui para sofrerem o juízo da grande tribulação por não terem crido no Senhor da glória. Aqui estão os judeus, não é? Depois do arrebatamento não ficará nenhum crente no mundo, pois todos eles terão sido levados para estarem para sempre com o Senhor. Assim a tribulação atingirá todos que atualmente e na época da vida do Senhor não forem crentes e que aqui serão deixados por Deus. Aí eu faço uma nota, né? O crente aqui citado não é só no sentido de crer, pois até os demônios creem e estremecem, lá em Tiago 2,19. Mas aqueles que vivem à luz dos ensinamentos de Deus, como está lá em João 3,3, se não nascer de novo, não vê. 3,5, se não nascer da água do Espírito, não entra. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você tem que ser. Se você ainda está iludido, preso, vivendo uma vida meio crente, meio não crente, Deus não aceita nada pela metade. Ou é ou não é. Amém, querido? Vamos lá. O aparecimento das 2 bestas, 2 governantes terríveis entram em cena. Oh, Jesus! 2 governantes terríveis entram em cena no capítulo 13. Um a emergir do mar e o outro a emergir da terra. O mar aqui, indubitavelmente, é um símbolo da superfície agitada da humanidade, não regenerada, e especialmente da caldeira fervente da vida nacional e social, da qual os grandes movimentos históricos do mundo se levantam, é o que o Fred diz. A primeira besta, cujos chifres e diademas representam o poder, recebe sua energia de Satanás. Satanás está aí, né? E vai usá-la de maneira tremenda. É o verso 2. É quase inacreditável que toda a terra venha adorar o dragão e a besta. Você imaginou? A besta fala e todo mundo adora. De fato, é essa aí. Haverá muita religião na terra, mas será sem Deus. Muito cuidado. Como está enchendo a terra de religião, meu Deus. A primeira besta se opõe a Deus, é o verso 5, 6. Recebe sua energia de Satanás, verso 2. Militarmente é suprema, verso 4. Possui poder de extensão mundial e persegue os santos de Deus. Aqui está se tratando de Israel. Quem se atreveria a negar que o cenário da história universal está sendo rapidamente preparado por tendências que conduzirão finalmente ao governo e à adoração de um monstro? Todos aqueles que não pertencem ao Cordeiro de Deus adorarão a besta. Versos 11 a 15. Enquanto a primeira besta é, sem dúvida, o poder mundial político, a segunda, está lá no verso 11, como disse Lee, é o poder mundial espiritual, o poder da ciência, do conhecimento, das ideias e do cultivo intelectual. Ambas são inferiores, ambas são bestas e, portanto, estão intimamente em aliança. A sabedoria anticristã secular está servindo do poder anticristão mundano. A segunda besta reforça as ordens da primeira e acompanha sua obra perversa com várias formas de manifestações milagrosas. Muita gente é seguida, é despertada. Tem milagre, vamos atrás dos milagres. Cuidado, o maior milagre está aqui, ó. Veja, examine, veja se essa igreja está embasada na palavra, se eles creem em Jesus, se eles obedecem, estão em santidade, pregando a santidade, pregando a renovação de vida. Viver a palavra é o maior sinal do grande milagre de Deus na terra. O período do tempo dos gentios começou com a adoração imposta à imagem por um poderoso governante, que foi Nabucodonosor, está lá em Daniel 3. E este período terminará
com uma semelhante adoração imposta, desta vez em escala universal, como registrado no livro A Verdade sobre o Anticristo, aleluia, e o seu reino. Muito bem, agora esse ponto aqui, não é? O anticristo trará paz ou guerra, vai ficar para a próxima quinta-feira, amém? O meu tempo terminou. Mas então hoje você já recebeu bastante instruções. Se tem uma dúvida que você quer, pastor, eu queria esse esclarecimento, você escreve aí. O ponto que for, e esse pequeno servo aqui vai lutar para te ajudar a você entender. São muitos que adoram mortos. Passou aí que a irmã falou, mas depois eu vou ler. Amém. Mas está aí, meus irmãos, meus amados. Deus abençoe vocês. Eu agora estou encerrando e quero convidar vocês para ainda hoje, 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, uma audiência com Deus e você, com o nosso pastor Elci Santana. Amém? E amanhã, às 6 horas da manhã, o pastor Wellington está abrindo com a primeira hora, clamor da primeira hora, que é uma bênção. Não é isso? Meio-dia, o clamor do meio-dia, 18 horas, com as nossas irmãs, não é? É o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Está aí Débora Menezes, a paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda. Não é isso? Então, queridos, há muito material ainda. Olha, quinta-feira eu continuo. Amém? E às 18 horas, essas irmãs, né, que tem sido instrumento, a Lili Frauches hoje brilhou. Quer dizer, brilhando, Deus a fez brilhar. Mas ela foi pegar material para trazer para nós. Muita bênção, graças a Deus. Se você não assistiu, entra lá, Lili Frauch no Facebook dela e se delicie com esse. Maria Aparecida, paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Simone Braga, a paz do Senhor, Deus abençoe. Amém, querido? Então está aí e Deus abençoe. Eu agora só volto no domingo com a nossa escola bíblica, mas você tem no sábado muito material, não é? E se Deus quiser, nós estaremos aí, eu não, né? Mas vai haver a nossa mesa redonda, né? Enfim, muitos trabalhos, você conhece a nossa obra, ela não para, né? Maria Prado, bem-vinda, Pai do Senhor, Deus abençoe todos. Mas domingo nós temos a nossa escola, né? Temos uma aula muito importante no domingo, às 9 horas, o pastor Gênesis estará aqui ministrando para vocês, amém? Então, até lá, se Deus quiser, e agora eu vou fazer uma oração e digo a todos que Deus nos abençoe, dê uma semana muito abençoada, bons trabalhos, vamos buscar do Senhor força, porque os dias são maus, mas o nosso Deus está conosco. Amém, queridos? Pai Celeste, obrigado por ter me permitido fazer essa ministração. Abençoe os teus filhos, aquilo que eu não pude passar pelas minhas limitações, que o teu Santo Espírito ilumine e abençoe os teus filhos, Pai. Eu entrego todos nas tuas mãos. Te rogo, fica conosco, Pai. Prepara-nos para a nossa jornada. Eu oro entregando todos em tuas mãos e já te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. E não esqueça vocês aí, amanhã, sábado, no sábado, às 18 horas ou 18 e pouquinho, vocês receberam o convite, é o culto da nossa mocidade, na nossa sede, no nosso congresso de mocidade. Venham, participa, que vai ser uma bênção. Deus nos abençoe, até lá, fiquem na paz.